Ô, gente, deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Eu já queria gravar sobre isso, mas muita gente me fala sobre, só que é diferente você sentir. Eu já tive há uns anos atrás e tive de novo. E eu comecei a refletir sobre isso. Não para buscar justificativa, tá? Porque eu acho que isso é ruim, mas para entender mesmo os gatilhos. Então, o que aconteceu? Ontem eu tive eu não falo crise de ansiedade, nem pânico. Eu acho que é quando o coração ele sai do ritmo da sua frequência natural e aí a gente fica com um pouco parece que o coração tá fora do nosso normal. Aí a gente tem uma crise de ansiedade, outros chamam de pânico, enfim. Só que ontem, eu não sei o que aconteceu e eu acho que também tem muita questão energética, né? Eu senti e assim, eu tive que ir pra casa, eu entendi, eu respeitei o meu momento. Fazia muitos anos que eu não tinha isso. E daí eu comecei a pensar sobre isso, porque, poxa, tá tudo bem, né? Eu tô ótima, poxa, performando, crescendo pra caramba, alcançando um monte de coisas, né? Sendo reconhecida e a empresa cada vez fazendo mais sucesso. Eu falo, meu, o que será? E às vezes o excesso de bons acontecimentos, né, também gera um pouquinho de ansiedade. Não tô falando isso por mal, não. Eu já passei pela outra situação, tá? Então eu falo porque eu já vivi as duas. E tem tanta coisa boa acontecendo na minha vida, tipo, eu vou pra Londres, eu vou pra Madrid palestrar, depois eu vou pra Orlando, daí eu vou pra China, pra um método diferente, novo, que eu tô trazendo pra várias coisas. Então é tanta coisa boa que não tem como a gente não ficar um pouco ansiosa. Eu até tento não pensar nos acontecimentos antes, mas se eu não penso, parece que não tem. Eu gosto de torcer, eu gosto de vibrar, eu gosto de planejar, eu gosto de saber, eu gosto de, sabe? Então, aí ontem eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente encontra uma pessoa, às vezes não, sempre, né? A gente nunca sabe o que ela tá passando, por isso que a gente não pode julgar ninguém. Mas, indo um pouquinho além, eu entendi que o fato da gente sentir isso e entender que esse não é um estado normal nosso também já é motivo para agradecer. Então, tudo que acontece na minha vida, eu quero arrumar o lado bom para eu poder agradecer aquela situação, para fazer sentido de fato para mim, e daí eu consigo armazenar essa memória desse acontecimento como algo bom, né, pra gente ir enchendo a nossa caixinha do bem. E daí o que acontece? Só o fato de eu sentir, né, essa ansiedade, ter tido a crise, que não é o meu estado natural, já me fez ter consciência do quão boa é a nossa vida. Eu fico pensando que tem gente que nunca nem sentiu esse estado de plenitude, de paz, de tipo, sem pânico, sem ansiedade, no flow mesmo. E tem gente que vive uma vida toda achando que esse estado de medo, de pânico, de alerta é normal. Então, só o fato de eu ter sentido isso e saber que não é o meu natural e sentir, né, ter tido a consciência disso já é um motivo para eu agradecer muito. Então, tudo que a gente olha, tudo que acontece na nossa vida, mesmo que pareça ruim naquele momento, se você procurar, você vai ver que você tem um motivo sim para agradecer aquilo que está acontecendo. E é difícil no primeiro momento a gente pensar dessa forma, com a mente mais grata, mas depois vira uma coisa natural. Mas o que eu queria falar para vocês é super normal a gente ter crise de ansiedade. E nem sempre a vida de uma pessoa que parece ser muito boa, e de fato muito, porque tudo é sob nossa ótica, ela também trava batalhas. Só que a diferença é como ela lida hoje com essas batalhas, né? Como é que a gente lida com isso? A gente deixa isso derrubar? Ou a gente usa isso como impulso para parar às vezes e falar, poxa, onde eu posso ajustar a peça? Porque parar, desacelerar não é uma opção para mim, porque para falar bem a verdade para vocês, esse meu estado acelerada, multifuncional, falo que sou multidimensional, então eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, estou em vários lugares assim ao mesmo tempo, uma coisa que é meu natural. Eu não forço isso, não é que eu não tô cansada. Eu não vou desacelerar. Muito pelo contrário, eu quero acelerar mais ainda. Então, isso para mim não veio como algo para desacelerar e para você também não deve ser. Então, você tem que primeiro agradecer o fato de você sentir isso, escolher qual estado você quer ficar, se é no não alerta ou se é no alerta de pânico, e é uma escolha, né? Tudo que acontece na nossa vida também é uma escolha. Então, como é que você tem escolhido os momentos que você está passando? Como é que você tem observado? O que você tem aprendido com eles? Tudo tem um lado bom, com certeza. Eu não desejo pânico e ansiedade para ninguém, nem para o meu maior inimigo. Para ninguém. Eu nem tenho inimigo, mas para ninguém.
porque realmente é uma batalha interna muito dura pra gente travar e a gente consegue, né? Que controla tudo. Só precisa de um tempo para focar na nossa respiração, focar no agora, entender, decidir e agradecer. Mas é super comum. Não deixa isso te parar. Na verdade, usa isso como força para te impulsionar, tá? Senti que eu deveria falar sobre isso, afinal, muita gente acha, olha para mim e fala, meu Deus, ela não tem problema, tá com a energia sempre alta, não sei o quê. Eu também tenho. Mas a diferença é como eu lido com essas coisas diariamente, como é que eu incorporo isso em mim e o que eu faço, né, diante de tudo isso.